Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou o Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa terça-feira, dia 28 de março. Último dia de data FIFA. Peço quem não é inscrito no canal ainda, quem gosta de vir aqui ver os Jogos do Radar que eu sempre passo para vocês. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curta, comenta se tem alguma coisa para acrescentar, se discorda de alguma coisa aqui da gente. Se está gostando do vídeo, manda uma sugestão aí pra gente melhorar e compartilha com os amigos, beleza? Último dia de data FIFA, né? Passei tranquilo por essa data FIFA. Sempre comento que trabalhar no ao vivo é bem melhor, né? Do que fazer aposta pré, supor o que vai acontecer, mesmo se for níveis de seleções bem diferentes, né? Como a gente tem aí na Europa. A gente teve hoje a vitória só por 3-0, né? Da Holanda para cima de Gibraltar. Então tem muita gente que faz aposta pré, eu também gosto de fazer. Só tô comentando que tem muitos grupos, muita gente, não vou citar nome não, mas que prefere fazer mais força em pré do que fazer no ao vivo, né? Eu trabalho mais como trader, então trabalho muito mais no ao vivo, por isso que eu faço a criação de cenários para vocês saberem também um pouquinho, ter um pouco de entendimento do que dá para fazer pré. A gente sempre solta aqui uma dica ou outra, mas a gente ganha dinheiro mesmo no ao vivo, beleza? No ao vivo a gente tem menos zebras, né, do que a aposta pré, a gente tem mais noção do que vai acontecer ali. Foi uma data FIFA aí, uma semana, né, de data FIFA mais ou menos, que a gente passou bem positivo, perto de 2 stakes de lucro nessa data FIFA, com menos jogos, né? Porque obviamente são seleções, não tem tantas seleções assim, e muito foi da eliminatórias para a Eurocopa, mas foi positivo, não tem muito o que reclamar não. Acho que na sexta-feira, quarta e quinta não vai ter nada, na sexta-feira a gente já volta com o Bundesliga 2, beleza? Então, sem enrolar muito, vamos lá. Quem não me acompanha, cara, quem vem aqui e ainda não sabe do que se trata, tem um grupo VIP e Free no Telegram, a inscrição tá aí embaixo do grupo Free para vocês entrarem, é gratuito, eu mando algumas dicas lá, mando bilhete pronto, mando entrada ao vivo também comentando o que eu tô fazendo. Nosso grupo VIP tem um suporte embaixo pro link de pagamento também, a gente sempre tá crescendo, sempre tá espalhando aí para mais gente, beleza? Diferente de hoje, tô gravando aqui nessa segunda-feira, a gente vai ter um jogo isolado, né? Hoje a gente teve os 8 jogos às 15h45. A gente vai ter Geórgia e Noruega. A Geórgia que faz a sua estreia nas eliminatórias da Euro, né? Fez um amistoso, que foi contra a Mongólia, 6-1. E a Noruega perdeu para a Espanha 3-0. A Noruega que está sem o Haaland, né? O Haaland está machucado. A Espanha fez 1-0 no primeiro tempo. A Noruega até comentei que eu entraria na goleada da Espanha, que é para Espanha fazer 4 gols ou mais. Se tivesse feito ali 2-0 pelo menos no primeiro tempo, o gol da Espanha foi cedo, daria para fribetar a posição, alguma coisa assim, ou um 3-0 ali no meio do segundo tempo daria também. O problema é que a Espanha foi fazer o 3-0 no final do jogo, fazer o segundo com 80 e muito, e o terceiro também lá para os 80 varado. Mas a Noruega teve um bom indício ali no começo do segundo tempo, só que realmente o time da Noruega é mais fraco que o time da Espanha. E sem o cara lá na frente, né? A Noruega, o homem mais perigoso, assim, sem o Haaland no time, é o Sørloth, né? Alexander Sørloth. Então, perde bastante. A Geórgia, claro, tem o Kvaratskhelia, né? Que é o jogador mais importante. O Mamardashvili também é goleiro importante. Mas de linha é o Kvaratskhelia, sensação do Napoli, né? Comentava dele na seleção da Geórgia antes de ir para o Napoli. Quem me segue há mais tempo sabe disso. O que acontece? A gente tem uma Geórgia que obviamente não é favorita, né? A Noruega é um time melhor, mas sem o Haaland, o site está dando um jogo, digamos que equilibrado, né? Não tem muito favoritismo assim para a Noruega. A minha ideia aqui, como é um jogo isolado, é trabalhar o Lei a pior equipe em campo, tá? Não vou enviesado para essa partida, para buscar, acho que eu vou ter um jogo bem truncado ali no começo, pode ser que a Geórgia, embalada pela torcida, vai tentar alguma coisa na frente, pode ser, vamos ver se a Noruega não tiver contra-ataque, que a gente consiga ver um mercado
achando que mesmo nesse leve favoritismo da Noruega, se assuste com uma boa intenção da Geórgia em querer criar jogadas, em querer ir para cima, mas o time da Noruega é melhor. Então, se a Geórgia estiver também com dificuldade para propor o jogo, pode ser interessante esse lay a Geórgia, tá bom? E uma coisa que eu vou ficar de olho é no mercado de gols, o mais 1,5 pelo menos. Hoje eu vim com uma... Eu não gravei os jogos do Haddad ontem, né? Cheguei em casa bem tarde, mas eu fiz lá pro grupo VIP um videozinho curto, de 1 minuto mais ou menos, comentando a minha intenção de trabalhar os jogos. E um jogo que eu não tava para trabalhar muito a fundo, e foi o que eu fiz, foi Montenegro e Sérvia, né? Que eu achei um começo fraco da Sérvia. Em vez de entrar ali no limite do primeiro tempo, que é o que eu gosto de pegar, eu entrei no over à frente da partida, no mais 1,5, ainda no primeiro tempo, que eu achei que em algum momento a Sérvia ia melhorar na partida, poderia não ser no primeiro tempo, e o jogo abriria, né? E como a gente tem umas eliminatórias da Eurocopa, que o primeiro critério de desempate, né, obviamente tirando a pontuação, é confronto direto, então o saldo de gols não importa tanto. Então, por exemplo, Noruega 1-0, a Geórgia pode ir para cima e tomar 7, não tem problema. Só ela tem que tentar diminuir para não perder para a Noruega, porque isso daí pode ser um confronto lá na frente. Então perder por 1, por 3, por 5, por 7 não faz muita diferença. É melhor ela buscar um empate do que se fechar e só perder de 1-0. Entendeu mais ou menos o que eu tô falando? Então é mais interessante buscar esse mercado de gols. Não o limite, alguma coisa assim, mas pelo menos um pouco espaçado, se você não achar que vale a pena no primeiro tempo. Beleza? Mas isso daí, obviamente, a gente vai ter noção do jogo ali no ao vivo. Tá bom? Escócia e Espanha. O primeiro jogo da Escócia foi 3-0 em cima do Chipre, se eu não estou enganado. Foi 3-0 em cima do Chipre. A Escócia abriu o placar no primeiro tempo. Se eu não me engano, o passe do Robertson pela ponta esquerda. E a Escócia só foi ter vida fácil, né, no segundo tempo, também fazendo gol no final do jogo. Tá? O time do Chipre é fraco, obviamente, e o time da Escócia é uma equipe que se defende bem. Então, igual da Polônia, que eu comentei hoje também com a galera, que daria para buscar alguma coisa a favor da Polônia, ou um limite ali no primeiro tempo. Eu fui entrar no limite do primeiro tempo da Polônia, a odd A3, acho que perto dos 32 minutos do primeiro tempo. Foi quando eu achei que uma Polônia já estava ali pressionando. Então eu não tenho problema em entrar tarde, tá? Obviamente eu vou segurar um pouco a mão, né? Teria por que entrar muito forte, já que a cotação estava bem alta. Vale o risco e tempo e odd ali. Mas no segundo tempo não fiz nada, nem olhei o jogo, porque eu sabia que a Polônia ia se fechar e ia controlar o resultado, tendo uma Albânia, né? Que agora está treinada pelo Silvinho, ex-técnico do Corinthians, e o jogo morreu 1-0. Tá? Então a Escócia contra o Chipre eu também não fiz nada. Eu peguei o gol no primeiro tempo, em back Escócia, e no segundo tempo eu não fiz nada, só foi sair o gol lá no final, então ótimo para quem pegou, mas foi uma leitura tranquila. A Escócia controlou o jogo. A Espanha, como eu falei, venceu a Noruega em casa 3-0, pega uma Escócia que vem fechada. A gente tem um favoritismo da Espanha. A gente vai ter uma Espanha com muito mais posse de bola, tentando pressionar a Escócia. Pode ter vida fácil abrindo o placar e saindo para o contra-ataque, coisa que demorou a fazer contra a Noruega, mas mais uma vez, a gente vai ter essa noção mais no ao vivo. Eu vou tentar aqui pegar um back Espanha, tá? Hoje eu fiz a mesma coisa com a França. Eu não entrei no limite da França no primeiro tempo. Comentei com a galera que a França tinha muita dificuldade em penetrar zagas muito fechadas. E a zaga da Irlanda foi assim. Foi um time muito fechado que deu dificuldade para a França. Teve gente lá comentando no grupo da resenha que entrou no limite do primeiro tempo. Eu não entrei nem no limite do primeiro tempo, nem no over à frente. Eu entrei no back França, acabou o primeiro tempo, entrei a 1,60, a cotação do primeiro tempo foi para 1,70, porque a Irlanda também não pressionava muito a França, e a França foi fazer o gol no começo do segundo tempo. Então, se não me engano, com o Pavard. Então, consegui fechar minha posição ali muito bem, depois saiu o gol. Então, eu acho que esse jogo aqui pode ser o mesmo retrato do jogo da França, tá bom? A única coisa que eu vou ficar de olho nesse jogo é bolas paradas da seleção da Escócia, né? Tentar buscar alguma coisa a favor da Escócia em bola parada ou buscar alguma coisa de gols na partida. Por que eu entro de forma diferente? Se a gente tem uma Escócia que é muito boa na bola aérea, mas a gente tem uma Espanha muito forte no contra-ataque, às vezes o gol pode não sair da cobrança de escanteio da Escócia, mas pode sair do contra-ataque da Espanha. Então, cuidado. Às vezes a gente pode
ser pego nisso, entrar a favor da Escócia ali numa bola parada que eu comento, mas saiu o gol da Espanha. Então às vezes pode ser melhor entrar num gol da partida do que alguma coisa a favor da Espanha, da Escócia. Beleza? Turquia e Croácia. A Turquia venceu a fraca Armênia, né? 2-1 no primeiro jogo. Saiu atrás da Armênia. Comentei, né? Nos jogos do Radar. Às vezes eu gosto disso, né? Quando eu erro, eu venho aqui e falo, por tudo que eu falei aqui de pré deu tudo errado. Acontece, né? A gente pode ter uma ideia do jogo e ser totalmente diferente. Aqui eu falei, acho que a Turquia ganha o jogo, mas cuidado, porque a Turquia costuma tomar gol, né, em vários jogos. Aqui, ó. Tirando esse daqui, tomou gol para a República Tcheca, tomou gol para a Escócia, tomou gol para a Lesfero, tomou 3 de Luxemburgo. O time que toma de 3 de Luxemburgo, irmão, tem que tomar cuidado. Mas, se a Armênia sair na frente do placar, pode ser interessante ficar de olho nessa recuperação da Turquia, porque a Turquia é um time que vai muito para cima. Busca aí, o jogo foi dia 25, busca aí no vídeo dia 24 de março, que eu falei isso. Tá. Então aqui a gente teve uma Turquia vencendo o seu jogo fácil, mas com dificuldade. E a gente tem uma Croácia que tomou um empate de País de Gales no último lance da partida. Se eu não me engano, foi um lateral. A gente tinha um bingo gigante, né? Da odd 20, muito, no bingo. E esse jogo estava junto com o jogo da Espanha e com o jogo do Grêmio também, né? No sábado. E eu comentei com a galera, falei, ó, tá dando BCO de 20, tá pagando 18 para fechar o bingo. Eu falei, vou fechar o bingo aqui, até porque eu já estava concentrado no jogo do Grêmio. E deixei o recado lá pra galera. Quem fechou se deu bem. Teve gente que não fechou, tomou o gol de bobeira. Foi no último lance da partida. Teve um amigo meu, até mandei essa história lá no grupo da resenha, no meu VIP, no Free, que tinha acontecido um acidente com ele, né? Que ele perdeu aí R$2.000, R$2.100. No bingo ele botou R$30 para 2.500. E ele tirou com 2.100 quando eu falei. E a Croácia tomou um empate no finalzinho. Se ele não tirasse, perderia. Aqui a gente vai ter uma Croácia e uma Turquia. Um jogo muito de estudo no começo, tá? Aqui pode ser interessante. E eu não sei se eu vou conseguir fazer um lay pior equipe aqui. Já falei, quando eu trabalho match odds, a minha odd, a minha mão, minha stake, ela é mais forte. Então eu tenho que estar bem concentrado no jogo. Então como a gente vai ter vários jogos, eu prefiro não ficar atento a esse jogo para match odds, mas pode ser interessante o mercado de gols. De preferência a Croácia abrindo o placar. Eu falei, a Turquia sai muito para o jogo, tem muitas falhas defensivas, né, de recomposição, e ela indo para frente, a Croácia, que já fez 1-0 País de Gales e tomou o castigo, acho que não vai ficar só se defendendo, vai conseguir contra-atacar e pode ampliar contra a Turquia. Tá bom? País de Gales e Letônia. Já falei que País de Gales empatou com a Croácia no primeiro jogo, e a Letônia, se eu não me engano, não fez, né, o primeiro jogo. Aqui foi um amistoso contra a Irlanda do Norte, 3-2. A Letônia que estava no grupo D, né, da Nations League, e tem obviamente uma diferença gritante, né, de nível. País de Gales que com a agora eterna ausência do Gareth Bale, tem o Ramsey e o Daniel James como jogadores principais, né, além do Neco Williams, mas para frente são esses dois jogadores. O problema é essa cotação 1,14 para País de Gales, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui no primeiro tempo. Só que acho muito baixa essa cotação, tá bom? Muito baixa. Vamos ver. País de Gales não é uma equipe que goleia, que tem vida fácil. Ó, perdeu de 3 para a Inglaterra. Na Copa do Mundo nem se fala, né? E aqui a gente vai ter jogos de País de Gales fracos. Eu comentei, né? O País de Gales na Nations estava free betado, né? Tava jogando por jogar. Já estava na Copa do Mundo que não ia desde 66, se eu não me engano. Então, estava bem de vida. Mas você vê aqui que não é uma seleção que faz bastante gol. Fez um contra a Croácia, tinha 2 jogos que não tinha feito. Fez um contra os Estados Unidos, perdeu para a Polônia. Fez um na Bélgica, 2 na Holanda, um na Bélgica, um na Holanda. Venceu a Ucrânia, o único jogo. Não vencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. 9 jogos sem vitória. A 1,14 contra a Letônia pode ser um time muito fraco. Tá? Cuidado. Suíça e Israel. Suíça foi a seleção que me surpreendeu positivamente, né? Nesse primeiro jogo de Eurocopa, que bateu por 5-0 Bielorrússia fora de casa. Né? Aqui é o nome em inglês, Belarus. Eu chamo de Belarus, eu acho chamar a pronúncia correta.
Mas tem muita gente que fala, às vezes eu mando no grupo lá, né? Cheira gol em na Bielorrússia, todo mundo manda aí. Não tô achando no Bet365. Aí tem que botar certinho lá o nome. Mas foi um time que surpreendeu. Primeiro que a Suíça, eu falei que não é uma seleção que faz bastante gol, né? Eu tinha comentado isso. Ó, perdeu para a Espanha 1x0, ganhou de Portugal 1x0, fez 2, perdeu de 0. Não perdeu, né, sem fazer gol, fez 1 em Camarões, perdeu o Brasil, aí fez 3 na Sérvia, um jogo numa rivalidade gigante, né? Suíça e Sérvia. Aí tomou 6 para Portugal, então ganhou muito bem. Não é fraco o Bielorrússia, mas ganhou muito bem. Israel em casa empatou com o Kosovo 1x1. Um jogo onde foi tranquilo trabalhar esse match odds. Eu entrei em lei Kosovo quando a gente tinha o Israel melhor no primeiro tempo. Falei pra galera que eu tinha fechado a posição, saiu o gol de Kosovo, sei lá, 3 minutos depois. Falei que o Israel já tinha baixado a linha, Kosovo já estava conseguindo sair mais pro jogo. E quando saiu o gol de Kosovo, eu abri a posição com o lucro dessa correção de preço que eu peguei do Kosovo no lei ao Kosovo e consegui pegar o empate do Israel. Então a gente tem uma Suíça forte defensivamente e conseguiu fazer 5 na Bielorrússia, né? Que é um time melhor que Gibraltar. Nem a Holanda conseguiu fazer 5 ainda nessa eliminatória da Eurocopa. A Suíça fez 5. E o Israel que mostra em alguns momentos desinteresse da partida, mas quando quer jogar o jogo consegue fazer seu golzinho, tá? Acho a odd da Suíça baixa em 36, eu acho que pode conseguir uma correção, mas acho que ela vai vencer essa partida, tá? A princípio, vou tentar trabalhar vendo esse jogo, essa correção, se a Suíça não começar bem, se Israel começar dando dificuldade para a Suíça, como deu para Kosovo, tudo bem que a gente está falando de níveis diferentes, né? Kosovo e a Suíça, mas essa cotação aqui pode ser que corrija. Se o mercado não estiver corrigindo, tiver tique-tique, 1,36 subir para 1,38, aí estabiliza 1 minuto, aí Israel ali dando dificuldade, mas essa cotação não sobe, aí vai para 1,40, tô fora, quero uma correção rápida. De Kosovo, se eu não me engano, eu entrei a 3,10, em menos de 2 minutos bateu 3,55, essa correção qualquer, tá? Mas acho que ela vai vencer o jogo e dá para ficar de olho no mercado de gols com o placar aberto. Aqui não tem muita preferência. Eu gostaria de um Israel abrindo o placar, que a gente vai ter uma Suíça indo para cima, né, dominante. Só que a gente viu contra a Bielorrússia que a Suíça abriu o placar e continuou contra-atacando, não se defendeu. Então pode ser interessante também o contra-ataque da Suíça com essa exposição de Israel. Beleza? Os últimos 2 jogos do dia, Romênia e Bielorrússia. A Romênia... Qual foi o jogo da Romênia? Bateu Andorra 2-0. Não estou lembrado do jogo da Romênia. Bateu Andorra 2-0. Uma fraca Andorra, né? Fraca Andorra. Se eu não me engano, essa cotação estava também perto de 1,16. Alguma coisa assim. A gente tem um Bielorrússia aqui dentro de casa, tomou de 5 para a Suíça. E uma Romênia que bateu uma Andorra fraca também, fora de casa, 2-0. Aqui dá para ficar de olho no back Romênia, pelo que apresentou. Tá? Dá para ficar de olho no mercado de gols? Mas o e-mail deve estar bem esmagado, né? Não, em 36 é interessante. Em 36 é interessante. Dá para ficar de olho nesse... eu tinha Romênia marcando nos 2 tempos contra Andorra. No meu bingo de odd 20 alguma coisa. Aqui pode ser interessante pegar um gol da Romênia no primeiro tempo, tá? País de Gales no primeiro tempo pode ser interessante. Então, em 44. Cadê? País de Gales e Letônia. 1,30 pode ser interessante também, tá bom? Esse mais 1,5 pode ser interessante para um bingo também, tá? Pode ser bom. Vamos ver. Empate anula aqui deve estar bem baixo, né? Perde 1,14. Aqui não vai ter não, mas pode ser interessante também esse empate anula da Romênia. E para fechar as eliminatórias, a gente tem Kosovo e Andorra. Kosovo que empatou com Israel. Aqui tem 2 fatores, né? Um Kosovo que não era favorito contra Israel e deu trabalho para a equipe de Israel fora de casa. E uma Andorra que é muito fraca, né? Que era do grupo D, que eu comentei da Nations, perdendo em casa 2-0 para a Romênia, que não deu muito trabalho. O problema é você acreditar em Kosovo a 1,17. Esse que é o grande problema. Esse jogo aqui, muito provavelmente, eu vou pular. Muito provavelmente. Muito. Vou nem comentar aqui. Nos amistosos, vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante. A gente tem o jogo da Alemanha. Já para de manhã, tô fora. Irã e Quênia não, Nepal não, Índia não, Armênia e Chipre. Tô fora, hein? Com força.
Uzbequistão e Venezuela fora, Marrocos e Peru. Ó. Marrocos venceu o Brasil 2-1, comentei da de baixo do Brasil, né? Daria correção. E Peru perdeu para a Alemanha 2-0. Que horas que é esse jogo? 3h30, tô fora, mesmo horário. Alemanha e Bélgica, aqui é interessante, ó. Alemanha que tá de folga, né? Porque é a sede da Eurocopa. E uma Bélgica que teve dificuldade contra Suécia. Teve dificuldade contra a Suécia, bateu 3-0, mas tomou muito apavoro. A Bélgica conseguiu fazer o gol. O primeiro gol não, o primeiro gol foi bem. Deu um padrão bom de back. Só que depois ela conseguiu achar 2 gols numa Suécia que estava massacrando a Bélgica. Contra-ataque funcionou. Acredito na vitória da Alemanha aqui, tá? Até porque a Bélgica, obviamente os jogadores estão já em viagem, né? Mas não tem por que forçar os jogadores, né? Não é eliminatória da Eurocopa. Que pode ser interessante um Leia Bélgica, tá? Ou um back Alemanha. Vou deixar esse back Alemanha aqui pra vocês. E tem um amistoso aqui que não tá marcado, que é a Argentina contra Curaçao, se eu não me engano. Curaçao. Vamos ver aqui qual é o horário desse jogo. Se o SofaScore demorar mais 3 segundos, foi. Cadê? Amistosos. Aqui, ó. Argentina e Curaçao. 1-0-1 para a Argentina. A Argentina que veio com uma odd parecida, né? Contra o Panamá. Não foi Panamá que a Argentina jogou? Foi 2-0 no final também? Foi, ó. Panamá. Ó, a Argentina foi fazer o gol aos 80, 78, né? E o Messi, 800 vezes Messi. 800 vezes Messi. Aos 89 minutos. Tá? Deixa eu ver quanto é que tava. Acho que não vai ter a cotação aqui, né? Queria ver, dar uma olhada na goleada. Mais 3,5. Não tem. Sempre quando eu quero ver a porcaria de uma cotação, não tem. Mas teve gente que pegou Argentina marcando os 2 tempos. Argentina vencendo os 2 tempos. Não deu. Não bateu. Então cuidado com essa Argentina. O Panamá é melhor que o Curaçao, isso é óbvio. Mas é festa lá na Argentina, né? Estão comemorando ainda o título. Pode ser interessante alguma coisa para o Messi marcar. A cotação deve estar baixa, mas se tiver uma cotação do Messi marcar 1,50, pode ser interessante. Ou vou montar um binguinho lá. A Argentina marcando nos 2 tempos, vou botar o Messi marcando. Pode ser que dê uma cotação ali perto de 1,70, 1,80. Vamos ver. Vou deixar no grupo free também. Então já entra aí no grupo free, vê o link aí na descrição do vídeo. Faz parte, tá? Ajuda a gente a crescer. Valeu? É isso. Último dia de data FIFA. Quarta e quinta-feira não tem jogos do radar, porque não vai ter jogos. A gente volta na sexta-feira com a Bundesliga 2. Valeu? Abraço!